Olá, tudo bem com você? Aqui no meu canal, de vez em quando eu posto alguns vídeos com resenhas de livros, indicação de leituras. Já recomendei vários deles, você pode encontrar aí na playlist Dicas de Leitura. E neste vídeo eu quero recomendar um livro que, na verdade, é um documento pesado, bastante interessante, cheio de referências, um trabalho historiográfico e jornalístico fantástico. Trata-se do Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão. Foi escrito por vários autores franceses, um time aqui de autores, e tem quase 900 páginas. É realmente um calhamaço, e repito, mais do que uma história, é um documento. Os autores aqui se preocuparam em colocar referências bibliográficas extensivas, muito extensas. Tem capítulos aqui que tem várias páginas com referências. Eles colocam documentos históricos, especialmente quando da queda da União Soviética, eles então tiveram acesso aos arquivos lá do tempo do regime soviético e assim puderam documentar tudo, né, com fotos, jornais, matérias de jornais. O último capítulo aqui, se você quiser começar por ele, né, ele faz praticamente aqui um resumão de tudo, né, e traz testemunhos pessoais. Por que eu enfatizo a questão dos testemunhos pessoais? Bom, antes de avançar aqui sobre o livro Negro do Comunismo, que foi publicado originalmente em francês em 1997 e em português em 2005, tem outro livro que ainda quero fazer um vídeo especificamente sobre ele, que é o Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn. É um testemunho. Esse aqui, no caso, é um testemunho pessoal, em que o Solzhenitsyn mescla com as informações históricas seu testemunho, suas impressões de quando esteve preso num campo de concentração comunista soviético. E por que arquipélago? Porque, na verdade, não havia apenas um campo lá na Sibéria, havia vários campos. E depois se descobriu que, na verdade, milhões de pessoas foram mortas somente nesses campos aqui, lá da ex-União Soviética. Então, um livro bem interessante também, uma leitura agradável, mas bastante volumoso também, esse livro aqui, que é uma versão condensada da obra de Solzhenitsyn, tem 700 páginas quase. Ele mesmo fez uma condensação, porque originalmente foram 3 volumes com essa espessura. Ele é um autor que escreveu muito, né? E esta edição aqui, que é da editora Carambaia, encadernado, é uma edição primorosa aqui, muito bem feita, né? É o resumão que o próprio Solzhenitsyn fez do seu trabalho. Oportunamente, ainda quero fazer um vídeo sobre este livro aqui, o Arquipélago Gulag. Mas voltando aqui ao Livro Negro do Comunismo, que é um documento histórico importante, e importante porque ele traz ali documentos, traz ali testemunhos pessoais. E talvez você possa perguntar por que o seu interesse nesse assunto, no comunismo, nesses regimes autoritários, opressivos e assassinos. Olha, a primeira vez que eu tive contato com a história do marxismo, do comunismo, que eu consigo assim me lembrar, rastrear, foi mais diretamente, assim, mais aprofundadamente durante o cursinho pré-vestibular que eu fiz lá em Criciúma, quando me preparava para ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina, onde cursei jornalismo. Então ali, professores de história, sempre com um viés bastante marxista, eu me recordo bem disso, né, nos apresentaram de maneira mais aprofundada. Claro que eu já tinha visto no ensino médio alguma coisa sobre a Revolução Comunista, bolchevique, né, de 1917 e outras coisas mais, mas nos estudos do curso pré-vestibular, ali eu aprofundei essa questão. Depois, na universidade, também tive, obviamente, contato com essas ideias, de novo, com professores cujo viés era marxista, comunista, de esquerda, e, claro, toda a minha visão a respeito desse tema acabou tendo também esse viés. E já faço aqui uma consideração sobre vieses. É inevitável que as pessoas tenham um ou outro viés, dependendo do assunto, ou quase todos os assuntos, né? E isso depende da sua cosmovisão, daquilo que alimentou a sua... que ajudou a formar seus óculos conceituais por meio dos quais você enxerga a realidade.
nas universidades seculares e federais, via de regra, a visão ali é humanista, tem os que advogam lá as ideias iluministas, tem também os de esquerda, os marxistas declarados, enfim, é mais para esse lado, né? E eu posso falar com experiência própria, porque passei por uma universidade federal na década de 90, lá no começo da década de 90. Tempos depois, eu me volto para esse assunto, porque estudando as profecias, especialmente esse livro aqui, que inclusive estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre, cada semana um capítulo, livro tremendo, Grande Conflito, eu troquei meu viés, conscientemente. Eu passei a adotar um viés bíblico, escatológico, uma visão judaico-cristã, porque eu decidi, entendi, estudando, que é a visão mais adequada para enxergar a realidade. A visão judaico-cristã bíblica, adventista do sétimo dia, especificamente. Este livro aqui me ajudou muito na formação dessa cosmovisão e na mudança desse viés. Repito, todo mundo tem o seu viés. Por isso que quando eu estudo o assunto do comunismo, por exemplo, como jornalista, eu prefiro ir às fontes primárias. Eu gosto de ler sobre testemunhos pessoais, como é o caso aqui do já apresentado Arquipélago Gulag e muitos outros livros dessa natureza. Gosto de consultar fontes que tragam ali a bibliografia bem fundamentada, fontes de pesquisa, enfim, como todo acadêmico e jornalista também deve fazer, ir às fontes originais. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui mais um material que constitui uma fonte original. Bem, estudando as profecias do Apocalipse especificamente, e o capítulo 11 desse livro, no qual a gente encontra ali a Revolução Francesa e o ateísmo decorrente dela, e isso está aqui bem claro num dos capítulos do livro Grande Conflito, bem explicado aqui. A Revolução Francesa, lá no capítulo 11, identificada ou apresentada simbolicamente como a besta do abismo. É um estudo bem interessante, não vou ter tempo aqui de detalhar esse assunto, mas quero recomendar para você alguns vídeos aqui no meu canal. Se você colocar ali as 3 bestas, você vai encontrar, acho que uns 3, 4 vídeos talvez, sobre esse assunto. Eu recomendo fortemente que você assista. Ali são analisadas as 3 bestas do Apocalipse, a besta do mar, da terra, que são as mais conhecidas, do Apocalipse 13, mas também a besta do abismo do capítulo 11. Depois, lendo alguns outros autores, inclusive teólogos e historiadores adventistas, eu descobri, e não só eles, né, autores seculares também falam disso, eu descobri que a Revolução Francesa acabou inspirando outras ideologias, como é o caso do marxismo. Sim, Marx, Engels e outros ideólogos marxistas beberam nessa fonte da Revolução Francesa. Então, rastreando a história, eu percebi que havia realmente uma linha, né, um fio condutor, e é claro que, como cristão e leitor da Bíblia, eu percebo que há uma orquestração aí nos bastidores, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Então, meu interesse, ele não deriva apenas da vontade de conhecer a história, das curiosidades que tenho como leitor já de muitos anos, como jornalista, mas também porque estudo profecias bíblicas, e elas frequentemente nos levam à história, a nos aprofundar na história. Então, o livro Negro do Comunismo é um documento muito valioso para você entender a história do que se desenrolou ali, não só na Rússia, na antiga União Soviética, né, mas também em outros lugares. Há um capítulo específico sobre, por exemplo, a China, e me surpreendeu saber que na China houve muito mais mortes até do que na própria Rússia ou na União Soviética, e a cifra chega assim à casa dos milhões. Aqui, fazendo um levantamento geral, os autores concluíram que foram praticamente 100 milhões de mortos pelos regimes comunistas espalhados pelo mundo. Isso é muito mais do que o nazismo matou lá na Europa, né, na Alemanha, nos campos de concentração. É muito, muito mais. Cerca de 100 milhões de mortos. Eles falam aqui da China, como foi terrível e como tem sido terrível, né, na verdade, o regime comunista naquele país. Inclusive, minha esposa gravou recentemente, está aqui no canal, um vídeo sobre um livro que é um testemunho de um cristão que foi preso, torturado, violentamente torturado lá na China comunista, pelo fato de pregar a palavra de Deus, o Evangelho. E o caso dele não é único, né? Na CPB mesmo tem um livro também sobre a China e a perseguição contra os religiosos naquele país, que não parou.
Partido Comunista continua oprimindo cristãos. Pregar o evangelho bíblico lá é bem complicado, tem que ser muito cuidadoso no que você faz. O livro também fala sobre Cuba, como os Castro, né, Fidel Castro, inicia lá a Revolução Comunista. É interessante, porque o que acontece na União Soviética até tem uma certa semelhança com o que aconteceu lá em Cuba, na ilha de Cuba, né? Por quê? Aquilo que houve antes da Revolução Comunista não era também assim um mar de rosas, né? Os czares eram muito opressores, também havia prisões arbitrárias. A família Romanov, ali, a última família dos czares, era bastante cruel em muitos sentidos. Mas o que vem depois, com a promessa de que seria uma melhora, quando matam, né, chacinam a família do último czar, o que vem depois foi muito pior, muito pior. É praticamente um aperfeiçoamento da crueldade. Em Cuba não foi diferente. Quando Fidel, e com a ajuda de Che Guevara, aqueles revolucionários, chegam ali, jovens, com novas ideias, promessa de melhorar a situação de Cuba, expulsando ali, acabando com o regime do Fulgêncio Batista, as pessoas achavam que poderia ser uma nova era, melhor para todo mundo, mas o que veio depois foi muito, muito pior. Cuba entrou numa fase que dura até hoje de um terror, né, de perseguição, de mortes, e quando, mais recentemente, aí, né, nós tivemos aquela revolução lá em Cuba, popular, né, as pessoas indo às ruas se manifestar pela primeira vez, praticamente, aí, né, assim, em massa, algumas ideias falsas começaram a ser espalhadas, por exemplo, algumas pessoas dizendo que o adventismo, a igreja adventista teria apoiado o regime comunista cubano. Eu achei isso muito estranho, uma denúncia vazia, injusta, e fui pesquisar. Entrevistei cubanos, aqui no meu canal, inclusive, tenho vídeos, você pode procurar isso, Cuba, no buscador, você vai encontrar alguns vídeos. Entrevistei, fui às fontes, né, o que a gente tem que fazer, perguntar, entrevistar, consultar, pesquisar. E ao pesquisar, entrevistar cubanos que viveram naquela época, inclusive do começo da Revolução Comunista em Cuba, eu descobri que, na verdade, todo mundo foi enganado por aqueles revolucionários, e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca apoiou o regime comunista em Cuba. Que fique bem claro isso, não vou entrar em detalhes aqui, porque já expliquei esse assunto também em outros vídeos. O que aconteceu em Cuba, semelhantemente aqui ao que aconteceu na União Soviética, foi realmente um engano. As pessoas achavam que as coisas iam melhorar e pioraram muito, muito mesmo. O livro fala também de alguns paradoxos, por exemplo, na Revolução Comunista em Cuba, homossexuais eram assassinados, mortos, perseguidos. Em outros países é a mesma coisa, né? Então as pessoas que hoje advogam esse tipo de pensamento deveriam conhecer um pouco mais da história e ver que lá nas origens, e até em alguns países atualmente, a coisa não é tão boa assim para quem sustenta um pensamento mais progressista, mais aí, marxista, socialista. É bom saber disso, né? Aqui também fala sobre Camboja, como foi destruído aquele país com a implantação do comunismo, fala sobre a Coreia do Norte e os massacres, mortes e fome que ceifaram a vida de milhões de pessoas também ali. O Holodomor, quando a União Soviética, a Rússia, oprimiu a Ucrânia, essa história é longa, né? A Ucrânia aí, impondo a eles aí uma fome que matou muitas pessoas, confiscando todas ali o que eles conseguiam colher nas plantações. E tenho aqui no meu canal também, eu acho que 2 entrevistas que eu fiz com uma ucraniana que viveu ali o finalzinho dessa época do comunismo na Ucrânia, e os pais dela sofreram muito, os avós também nesse período, como adventistas, perseguidos. Então, se você duvida também disso, que tal conhecer a história pelas lentes de quem a viveu? Sem vieses, mas a realidade. Então, temos testemunhos, temos pessoas que passaram por isso. Eu acho muito injusto hoje, gente que fica lá na universidade, lendo seus livrinhos, conhecendo a história por meio da narrativa de professores que nunca estiveram lá, mas não viveram em Cuba, não viveram na Coreia do Norte, não viveram na China comunista, tampouco na ex-União Soviética, para poder contar a história. Então vamos ouvir o testemunho de pessoas que passaram por lá. Se há um viés que deve ser considerado, é o daqueles que viveram a história. Então, convido você a assistir também aos vídeos que eu gravei com a Svitlana Samoilenko. Ela é ucraniana, e aqui no canal tenho acho que 2 vídeos com ela, 2 entrevistas. Coloca também Ucrânia aí no buscador, você vai encontrar esses vídeos aí, tá bom?
Bem, o livro aqui, voltando ao livro Negro do Comunismo, que narra essas chacinas, essas perseguições, é uma história densa, impactante e, repito, bem fundamentada, bem documentada, ok? Ele fala como que lá na ex-União Soviética, as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, e aí que eu recomendo mais um livrinho para você, esse é um livrinho mesmo, dá para ler em pouco tempo, mas é básico, né? O Manifesto do Partido Comunista. Aqui estão as ideias esboçadas desses dois pilares, né, do marxismo, Marx e Engels. Se você depois tiver tempo também e paciência para ler o Capital, de Marx, também vale a pena dar uma visitada nesse livro, né? Mas aqui no Manifesto Comunista, eu também já gravei aqui no canal uma entrevista com um professor de História e tem um mestrado aí na área de Ciência Política, em que nós destrinchamos este livro aqui, Manifesto do Partido Comunista. Vale a pena você conhecer, vale a pena você saber quais eram as ideias iniciais. E na União Soviética, isso aqui foi usado como base, né, para a Revolução Comunista lá. Obviamente que não funcionou. Aliás, em nenhum país essas ideias funcionaram na prática. E em breve a minha esposa vai gravar um outro vídeo, ela está lendo um livro que temos em casa, também estou lendo esse livro, do Dalrymple, Theodore Dalrymple, é um médico, um escritor profícuo, que decidiu, por conta própria, visitar os principais, vários países, incluindo Cuba, e obviamente União Soviética e Coreia do Norte. Ele esteve nesses países, na China, para ver como a coisa se desenrolou por lá, para conversar com testemunhas, com pessoas que viveram nesses regimes, né? Lembra o que eu falei? Cuidado com o seu viés, especialmente se seu viés deriva apenas de leituras ou de testemunhos de pessoas que não conheceram a realidade. É muito melhor ouvir as fontes primárias, é muito melhor ouvir os testemunhos de pessoas que experimentaram isso. Então, o Theodore Dalrymple tem livros muito bons. Nesse livro aí, que é o Viagem aos Confins do Comunismo, ele fala sobre a experiência dele imerso nesses países que viveram e vivem ainda sob regimes comunistas. Então fica aqui a minha dica, né? Só mais um detalhe, eu tenho um livro aqui também que eu quero recomendar para você, aproveitando aqui a sequência de indicações, né? A ideia, na teoria, era de que o Estado tomasse conta de tudo. Então, o Estado seria dono das suas terras, esquece o conceito de propriedade privada. Então, o Estado tomaria conta de tudo, administraria tudo. Um Estado bastante forte, acabou sendo opressor, né? E depois, paulatinamente, o Estado cederia espaço para que o próprio proletário, o próprio camponês, fosse dono dos meios de produção, e assim houvesse uma sociedade sem Estado. Na teoria. Aí, um grande crítico dessas ideias é o George Orwell, nesse clássico aqui, A Revolução dos Bichos. Se você não leu ainda, é uma leitura muito divertida até. É uma parábola, né? Ele faz uma crítica direta aqui, por meio dessa parábola, a alegoria, né, ao regime comunista soviético. Os animais viviam ali na fazenda, vou resumir aqui, né, oprimidos pelos seres humanos, aí promovem uma revolução, liderada pelos porcos, eles expulsam os seres humanos e os porcos assumem o pedaço ali, né, a liderança. Eles tomam conta da casa dos humanos, usam os confortos daquela casa, banheira, boa comida, enquanto os animais da fazenda continuam, agora até pior a situação, na opressão. Uma perfeita parábola do que aconteceu nos regimes comunistas, né? Ditadores assumem o poder com a ideia utópica, né, de que poderiam levar avante essas coisas que estão aqui nesse livro, mas na verdade gostam do poder, oprimem e socializam a pobreza e, para eles, a riqueza. O ser humano é corrupto. Não haverá revolução capaz de salvar a humanidade porque o coração do ser humano é corrupto. Na verdade, a maior revolução, se eu posso dizer assim, que pode realmente promover mudanças na sociedade é a do coração, por meio do evangelho. É a conversão, não revolução, conversão. Quando nos convertemos, nos tornamos pessoas que amam o próximo, que procuram fazer o melhor pelo semelhante, procuram viver em justiça, em santidade, e aí sim tudo muda. Os regimes humanos, nem a direita, nem a esquerda, ou quaisquer outros, jamais darão certo. Somente o reino de Deus trará a verdadeira justiça. Fica aqui então minhas recomendações de leitura. Eu estou já há alguns anos lendo, pesquisando sobre esse tema, né? Repito,
O meu viés é bíblico, é profético, é isso que mais me interessa, não tanto a questão política, sociológica, enfim, mas entendo que tem a sua importância. Esse tema tem a sua importância, ele reverbera até hoje, né? As bestas que estão atuando com poder hoje no mundo são as bestas do mar e da terra, papado e o protestantismo apostatado. Isso a gente vê claramente, teologia do domínio e outras coisas mais. Já postei aqui no canal também um vídeo sobre a questão da teologia do domínio, vale a pena você conhecer isso, mas não deixe de reconhecer que os ecos da Revolução Francesa, da besta do abismo, continuam em nosso mundo, promovendo estragos, sequestrando a mente de algumas pessoas que não conhecem toda essa história, ficam encantadas com o que leem hoje, de forma dourada, de forma embelezada, mas não descem aos porões da verdadeira história dessas questões aí, né? Então, fica aqui minhas recomendações de leitura. Leia, conheça por você mesmo, desenvolva a sua visão com base em pesquisa séria, e assim você pode se posicionar melhor também nesse mar de ideologias que nos rodeia. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.